O programa de incentivo para a venda de carros populares 0 km será prorrogado. O total chegará a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Estamos passando por uma crise histórica no mercado automotivo brasileiro, com veículos cada vez mais caros. Diante desse cenário, o governo brasileiro lançou medidas para aliviar essa situação caótica na indústria de carros, com empresas cada vez mais paralisando suas produções e até saindo do Brasil. Será que o plano do governo deu certo? Ou em breve veremos mais montadoras fugindo do país? Existe uma coisa que o brasileiro sabe muito bem: carro está caro. Seja para comprar um veículo, seja para mantê-lo, você terá que desembolsar volumosas quantias de dinheiro. O carro popular não é mais popular, simples assim. Para comprar um automóvel hoje é necessário um rigoroso planejamento antes. Os valores assustam. Um brasileiro que ganha um salário mínimo precisa trabalhar ininterruptamente por 50 meses ou mais que 4 anos seguidos sem gastar nada para comprar o carro mais barato do país. Anos atrás, esses dois veículos eram muito mais acessíveis, com valores partindo da casa dos 30 mil reais. Hoje, um Mobi é quase 70 mil. Um Kwid, saindo da fábrica, você não encontra por menos de 60 mil. Carro 0 km virou luxo e nem precisa ser de fato de marcas conhecidas como premium, como uma Mercedes ou BMW. Veículos populares de entrada, que são simples e talvez sejam até mesmo ruins, hoje são vendidos como poucos anos atrás eram vendidos automóveis de qualidade. Até o ruim tá caro. Por isso afirmo sem dúvidas, a indústria automotiva brasileira hoje é uma tragédia, mesmo que o governo tente tapar o sol com a peneira. Inflação e juros altos. Uma combinação conhecida do povo brasileiro e que sempre lhe deu muita dor de cabeça. O pior dos cenários é quando a inflação está alta ao ponto em que apenas juros agressivos podem controlá-la. Foi isso que experimentamos nos últimos 2 anos, graças às consequências da última crise de saúde. Não seria exagero algum dizer que 2020 foi o ano catalisador para que o segmento de veículos mostrasse todas suas deficiências em nosso país, com uma indústria instável e cara. Uma indústria que é tudo isso mesmo recebendo sucessivos incentivos governamentais. Tradicionalmente, ela recebe atenção especial do governo por conta do valor gerado à nossa economia e do impacto sobre o emprego, além, claro, do brasileiro ser um aficionado por carros. Dessa forma, as montadoras foram beneficiadas nas últimas 2 décadas por todos os nossos presidentes. De acordo com o levantamento da Folha de São Paulo, a União concedeu de 2000 a 2021 mais de 69 bilhões de reais em incentivos fiscais à indústria automobilística brasileira, em valores corrigidos pela inflação. Esse cálculo foi feito tendo como base dados da Receita Federal e mostra para que o país inteiro veja que mesmo o setor de carros, não tendo tantas empresas em nosso país, ele figura entre os maiores gastos tributários do governo federal. Essas empresas ganham descontos em IPI e imposto sobre importação. Além disso, plantas de produção instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste contam com tratamento especial e benefícios ampliados. Para você ter uma ideia do quanto o segmento é estimulado no Brasil, à frente dele estão a agricultura e a agroindústria, os grandes motores da economia brasileira que, de fato, dão amplo retorno ao país. As montadoras também recebem benefícios dos governos estaduais. Com o objetivo de atrair as principais marcas para seus estados, eles oferecem descontos na cobrança de impostos, especialmente para multinacionais. Mas será que o setor automotivo dá retorno ao Brasil que justifique benefícios governamentais na casa das centenas de bilhões? Também não podemos esquecer do famoso Custo Brasil. Nossa carga tributária é complexa, com uma série de impostos que se sobrepõem a outros, além da extensa burocracia para indivíduos e empresas que configuram o Custo Brasil. O governo tenta, como acabei de mostrar, maquiar o custo altíssimo que a indústria tem ao conceder isenções para as montadoras, ignorando que o resto da cadeia envolve também fornecedores e consumidores. Existem várias razões que explicam esses valores estratosféricos. Vários tributos incidem diretamente sobre a venda de automóveis, como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, além, claro, do PIS/COFINS. Para você ter ideia, o peso dos impostos chega a corresponder por 30% a 50% do valor final dos carros nacionais. Se o veículo for importado, essa taxa é maior e pode oscilar entre 60% a 80%. Apesar de não termos uma marca 100% brasileira, nossos governos historicamente sempre privilegiaram as multinacionais que estabeleciam complexos industriais em nosso país. Aliás, você pode ver mais sobre isso no vídeo que eu fiz explicando por que as montadoras nacionais estão fadadas ao fracasso. Assim que terminar esse vídeo, dê uma olhadinha na descrição, vou deixar ele listado para você. Mas voltando ao assunto,
Num primeiro momento, o privilégio dado às multinacionais pode parecer positivo para fomentar a produção brasileira e aumentar a empregabilidade. Porém, nem tudo são flores e essa interferência estatal, como muitas outras, tem efeitos colaterais negativos, como preços mais altos por conta de uma concorrência reduzida sem os importados. A infraestrutura brasileira, ou a ausência dela, também exerce um papel importante no encarecimento dos automóveis e de outros setores da economia, no geral. Apesar de ser um país de dimensões continentais, o Brasil padece com uma infraestrutura precária, com muitas estradas e rodovias em más condições. Um estudo da Confederação Nacional do Transporte, feito em 2022, calculou que 73% das rodovias sob a administração pública enfrentam problemas de reparos e má conservação. Dessa forma, origina-se um desafio para o transporte de automóveis e peças, encarecendo seu custo, que é repassado ao consumidor. E a gente bem viu nos últimos anos como o Brasil é extremamente dependente do modal rodoviário para manter a própria economia girando. Como disse há pouco, 2020 foi o ano que arruinou a economia global, lançando luz sobre as deficiências das mais variadas economias mundiais. No Brasil, tivemos que lidar com uma forte desvalorização do real frente ao dólar de 2020 a 2021, começando a se recuperar apenas em 2022. Esses anos no vermelho cobraram um preço alto. Com o câmbio enfraquecido, as fabricantes passaram a importar peças e equipamentos com custo maior, o que consequentemente impacta o valor final. Nos últimos anos, o mundo também viu a cadeia de produção e abastecimento ser quebrada. Na esteira desse problema, veio a escassez global de semicondutores. Esse pequeno item está presente em vários produtos que usamos diariamente, como celulares, aparelhos televisivos, geladeiras e nos carros. Com menos chip semicondutor no mercado, ele ficou extremamente caro e, sendo imprescindível para o funcionamento do automóvel, teve um papel importante na escalada dos valores. As consequências desse emaranhado de razões, o brasileiro sabe muito bem. Carros zero se tornaram praticamente inacessíveis. Afinal, hoje o valor médio de um carro novo é R$140 mil, o dobro do cobrado em 2017, segundo dados da consultoria Jato Dynamics. Mas o governo, mais uma vez, veio nos salvar e prometeu que os carros ficariam mais baratos com seu programa de descontos milagrosos. Será que deu certo? Baixar o preço dos carros a longo prazo exigiria medidas complexas. Em vez disso, o governo brasileiro optou por uma estratégia paliativa, que reduziu os valores imediatamente, mas de uma forma muito mais modesta. Seguindo uma série de regras para criar as condições que permitem os descontos, os veículos podem ser vendidos por até R$8 mil a menos que seu preço original, e não pode ser superior a R$120 mil. No total, o governo liberou R$1,8 bilhão para as montadoras, de modo que elas conseguissem abater os valores. Esse montante era dividido para carros, caminhões, vans e ônibus. O pacote para veículos de passeio foi de 500 milhões. O programa começou em junho e no fim do mesmo mês ele já foi ampliado, com mais 150 milhões de crédito tributário sendo colocados na praça para as marcas usarem. No total, dos 750 milhões liberados, 560 já foram resgatados, o que corresponde a 86,1% do total disponibilizado. Ou seja, no fim do mês de junho, mais 150 milhões foram postos à disposição e em menos de 7 dias, mais de um terço dele foi usado. Com isso, dá para ver muito bem que, apesar de complexo e cheio de regras, o plano milagroso do governo é bastante paliativo, apenas tapando o sol com a peneira. Isso porque não tem como ele se sustentar a longo prazo, pois o governo não tem recurso para mantê-lo por tanto tempo. Fiat, Volkswagen, Hyundai e Renault foram as fabricantes que mais usaram desses recursos, com a primeira chegando a tomar 230 milhões de reais. Como uma boa solução de curto prazo, ela surtiu um efeito modesto, mas positivo. As vendas de veículos novos no Brasil tiveram alta de 7,3% em junho, segundo a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Na opinião da federação, o programa de descontos foi um sucesso para reanimar o setor, mas precisa ser duradoura. Como fazer para ser duradoura? Ela disse que ainda não sabe, e pelo visto o governo federal também não. Mas na mesma semana em que saiu essa notícia alentadora sobre as vendas crescentes, saiu uma outra sobre o setor, que é péssima. A Volkswagen anunciou a paralisação da produção de carros em todas suas fábricas brasileiras. A empresa disse que fez isso por conta da estagnação do mercado. Um dia após esse anúncio, a Rede Globo capturou imagens aéreas do pátio da Volkswagen no ABC Paulista, no estado de São Paulo. Nas imagens, é plenamente possível ver um mar de carros esperando serem vendidos. Mas como a demanda está fraca, estão demorando a serem adquiridos
adquiridos, mesmo com o programa do governo. Mas a Volkswagen não foi a primeira, nem parece que será a última a tomar essa drástica medida no cenário atual do setor. Em março deste ano, 2023, outras marcas como Chevrolet, Hyundai e a Stellantis, que tem Fiat, Peugeot e Citroën sob seu guarda-chuva, também paralisam suas produções, além de darem férias coletivas aos trabalhadores. O calo apertou para as gigantes. E se a Volkswagen tomou a mesma decisão meses após suas concorrentes, pode ser um sinal ruim de que elas podem voltar a paralisar suas fábricas. A indústria automobilística brasileira é um terreno perigoso de se andar, sempre a um passo da quebradeira e escalada de preços. Talvez o problema seja o Brasil. Às vezes, fechar sua produção em nosso país é a melhor solução, como foi o caso da Ford, que fechou suas fábricas por aqui e sua operação melhorou na América Latina, quando antes de sua saída de terras tupiniquins registrava constantes prejuízos. Até hoje, não existe indício algum que ela se arrependeu dessa decisão. Será que isso influencia outras a saírem daqui e passarem a trabalhar apenas como importadoras? É impossível responder isso agora, pois o mercado está num momento onde não se sabe se tudo irá melhorar ou piorar. É uma roleta russa. Afinal, o Brasil é difícil até para as marcas brasileiras, onde algumas falharam miseravelmente, enquanto outras sequer conseguem sair do papel. Carro popular 100% nacional é um sonho distante, quase impossível. No fim das contas, mesmo que o governo tome medidas que abatam os preços imediatamente, no longo prazo as coisas não parecem tão positivas, e a paralisação de produção da Volkswagen comprova isso. Esse é o custo Brasil. Saber por que a crise dos chips influenciou no preço dos carros? Confira o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!